Saudações concurseiras, pessoal. Professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões de TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quaresconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo. Tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, Teoria e Exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre essa disciplina que eu vou colocar aí no quadro para você acompanhar comigo, que é essa parte de legislação, com enfoque para o TCM São Paulo. Nós iremos resolver aqui com você alguns exercícios, tá certo? Com base ali na organizadora VUNESP, exercícios que já foram cobrados em prova por esta organizadora e alguns exercícios aqui que foram elaborados pelo próprio professor para a gente treinar um pouquinho de algumas disciplinas, algumas matérias que estão dentro de algumas disciplinas, de algumas leis, que tem aí uma grande chance de ser cobrado na sua prova. Antes de adentrarmos aqui a aula, deixa eu fazer algumas considerações rápidas com você aí de casa, tá? Primeiro ponto, como que esse tipo de disciplina pode ser cobrado na minha prova, professor? Primeiro, você se baseia pelo edital, todos aqueles pontos que estão no edital. Segundo, quando a gente fala de legislação específica de órgãos ou de determinados concursos, a cobrança desse tipo de matéria ela acaba sendo uma cobrança mais homogênea, não falando não só na VUNESP, mas até de outras organizadoras, no sentido de cobrar as disposições legais. Então, dentro dessas matérias que são consideradas aí como uma legislação específica para aquele concurso, dificilmente você vai ter alguma questão que vai além do que está sendo tratado na própria letra da lei. Tá certo? Até porque a demanda, muitas vezes, judicial, por entendimento judicial sobre aquele tema, você tem poucos provimentos jurisdicionais, alguns às vezes nem são unânimes, e seria até uma maneira de você dificultar muito o aprendizado do aluno. Então, essa questão doutrinária, jurisprudencial, normalmente a gente deixa para outras áreas dentro do estudo jurídico para concursos públicos, tá certo? Então, aqui você tem que se atentar bastante, então, ao que a letra da lei determina. Então, durante a nossa aula, a gente vai ver algumas disposições legais, o professor vai trazer o fundamento, vai trazer a lei, e aí você vai lá naquele artigo, vai lá naquela lei, veja esse conteúdo. É importantíssimo que você faça a leitura da lei para você conseguir ter um número de acertos bom aqui, quem sabe até gabaritar algumas dessas disciplinas que iremos tratar dentro desse bloco de aulas, tá certo? Bom, então vamos tratar aí dessa parte de legislação. Antes de nós adentrarmos aqui as nossas questões, trazer aqui alguns recadinhos rápidos para você aí de casa, para você ainda que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para que você possa receber as atualizações aqui no Qualis Concursos. Nós temos eventos de segunda a sexta-feira, todos os dias às 19 horas, para ajudar você na sua preparação. E você que está estudando aí para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, nós já temos aí mais de 30 horas de estudo para você dentro do nosso canal. Isso até hoje, né? Então, você tem aí bastante conteúdo gratuito para ajudar você na sua preparação. Temos lá o mini curso. Acesse o nosso site e saiba mais, meu amigo. Tenha mais conhecimento, saia na frente dos outros candidatos. Bom, é isso aí, dados esses recadinhos. Vamos então aqui agora resolver algumas questões. Bora lá, professor, vamos lá. Essa primeira questão, ela caiu no ano de 2016, na VUNESP, para o cargo de procurador municipal. Vamos ver o que a questão determina. O sancionamento por improbidade administrativa, previsto na Lei 8429 de 1992,
Alternativa A, não depende da intervenção do Poder Judiciário, devendo ser observada a independência de instâncias. Tem que tomar um certo cuidado com isso, né, com o que a gente está falando aqui, porque veja que aqui nós estamos tratando principalmente da parte de legislação. Então, eu não vou analisar muito sobre a ótica, vamos dizer assim, do direito administrativo, sobre a questão do processo administrativo disciplinar baseado no cometimento de um ato de improbidade, mas sim nas sanções previstas na própria lei de improbidade. E quando a gente fala aí de sanções previstas na própria lei de improbidade, quando a gente fala, por exemplo, da questão da suspensão dos direitos políticos, a própria lei vai dizer que isso só vai ocorrer com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Além do que, nós temos também algumas medidas cautelares que podem ser objeto ali de requerimento pela autoridade competente ao Ministério Público, que por sua vez vai demandar um provimento jurisdicional para um sequestro de bens, uma indisponibilidade de bens, por exemplo. Então, para esses atos, a gente, de certa maneira, necessita de um provimento jurisdicional. Agora, eu não estou falando daquele processo administrativo que fundamenta-se na prática de um ato de improbidade, no qual vai ser apurada a responsabilidade administrativa. Mas levando em consideração que as sanções na lei de improbidade não são somente administrativas, elas têm aí algumas outras sanções, entendemos que, para uma parte dessas sanções, sim, a gente precisa de decisão judicial. Então, uma suspensão de direitos políticos, por exemplo, a gente não vai conseguir isso através do processo administrativo que vai apurar a responsabilidade do servidor. Então, está errada essa assertiva sob essa ótica, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Depois você vai dar uma lida onde? Por exemplo, no artigo 20 da LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, que vai dizer que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. Além disso, como eu disse para vocês, o sequestro de bens também depende aí de decisão do Poder Judiciário. Bom, vamos lá. Alternativa B. Independe da demonstração de culpa pela prática de atos que causam prejuízo ao erário. Isso daqui está errado. Tá bom? Isso aqui está errado, meu caro amigo, por quê? Vamos raciocinar aqui até por uma situação sistêmica. Se eu não cobrasse, para eu cobrar aqui vamos dizer assim, imagine um ressarcimento de dano do funcionário, eu vou apurar a responsabilidade dele. E para apurar a responsabilidade dele, a própria Constituição não fala que a gente vai ter que enxergar a questão do dolo da culpa? Quando a gente vai cobrar do funcionário aquelas despesas, vamos dizer assim, indenizações que eventualmente tenham que ser pagas aí por parte desse funcionário, a gente vai ter que apurar a responsabilidade dele, a culpa ou o dolo. Então, quando a gente fala de prejuízo ao erário, a própria lei, né, ela determina que seria aí por um ato culposo ou por um ato doloso. Então, na verdade, meu caro amigo, isso daqui está errado, essa assertiva. Então, não independe, na verdade, depende da culpa ou do dolo, para que seja configurado aí o ato de improbidade administrativa na modalidade aí do prejuízo ao erário. Tranquilo até aqui? Então, uma questãozinha aí relativamente tranquilo, né? Mas vamos lá. Alternativa C, depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Na verdade, você vai encontrar a resposta lá no artigo 21, no inciso 2. Leia esses artigos que eu estou destacando. E aí você vai ver que a aplicação das sanções, aqui o correto seria independe da aprovação ou rejeição de contas. Então, o argumento de que as contas foram aprovadas, isso não isenta a responsabilidade de quem cometeu ali algum ilícito, de quem cometeu alguma irregularidade. Tranquilo? Tá certo? Então, isso é disposição expressa da Lei 8.429. Fica atento, hein? Vamos lá. Alternativa D de dado.
Depende sempre da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Aqui também é uma resposta que você vai encontrar também no artigo 21, só que ao invés do inciso 2 vai ser o inciso 1. E que vai dizer aqui também, novamente, o erro é dizer que depende. O correto seria independe. Independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Por quê? Nem sempre um ato de improbidade vai causar um dano ao patrimônio público. A exemplo de um ato de enriquecimento ilícito que não tenha ocorrido por conta de uma subtração ali, vamos dizer assim, de um bem da administração, ou pelo usufruto de um bem da administração, mas que foi, por exemplo, um dinheiro que foi recebido de um particular, né? Então, nem sempre um ato de improbidade configura a questão do prejuízo ao erário. Então, independe, né, da efetiva ocorrência do dano. Aí tem uma exceção que é o quê? Quanto à pena de ressarcimento. Então, claro, para ressarcir algo, eu tenho que ter dado um prejuízo. Então, quanto à pena de ressarcimento, tem que ocorrer dano ao patrimônio público. Mas, quanto às outras penalidades, não há necessariamente não tem que haver uma correspondência aqui, não tem que haver uma obrigatoriedade de existência de dano. Tranquilo? Então, aqui é só você se lembrar aí do que determina a letra da lei. Vamos agora para a alternativa E. Pode ser imposto aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Certinha, essa alternativa está bonitinha e ela vai ser o gabarito da questão. Depois você vai dar uma lida no artigo 3º da LIA e você vai perceber que lá está previsto que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então, de certa maneira, se a pessoa se beneficiar pelo ato de improbidade, se ela ajudar, se ela se beneficiar com aquilo, ela vai poder também responder pelo ato de improbidade. Lembrando que, pelo entendimento dos nossos tribunais superiores, para que haja ali, dentro da ação de improbidade, a gente precisa da existência de pelo menos um agente público, tá? Então não tem como o terceiro que não é um agente público figurar sozinho ali dentro de uma ação de improbidade. Ele pode também figurar, mas será necessária a existência de um agente público também no polo para que ambos possam ser processados pelo ato de improbidade. Tranquilo? Guarda isso. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Então, gabarito letra E está aí no quadro para você fazer a sua anotação em casa. Não esqueça de ler esses artigos, vai anotando aí durante as nossas aulas todos os artigos que o professor vai destacar e aí após a aula você vai dar uma conferida na letra da lei, tá bom? Ajuda a memorizar e ajuda bastante. Vamos lá então, vamos ver a próxima questão. Essa próxima questão aqui, ela caiu na VUNESP no ano de 2019, tá? Lá para a Prefeitura de São José dos Campos, a área do direito. Assinale a alternativa correta sobre improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por qualquer agente público, desde que seja servidor. Ora, meu amigo, aqui a gente vai ter que fazer aqui um certo raciocínio, né? E aí você tem que se lembrar do que está previsto nos artigos iniciais da Lei de Improbidade. Leia eles, o artigo 1º e seguintes. O artigo 1º ele vai dizer que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, e aí a lei fala servidor ou não, tá? Por quê? Veja, meu amigo, que nós podemos entender aqui esse servidor como estrito sensu ou como lato sensu, mas a gente tem lá os agentes públicos, lembra? Quando a gente estuda a classificação dos agentes, você estuda lá os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados. Então, na verdade, agente público é um termo bem mais amplo do que o termo servidor público. Por isso que aqui o servidor público seria como o funcionário público em sentido estrito, né?
aquele que é regulado por um estatuto, enfim. Então, o termo agente público ele é bem mais amplo do que o termo servidor público, né? Que vai englobar ali os cargos efetivos ou os cargos em comissão, mas agente público não são somente eles. Pode ser o terceirizado, pode ser um estagiário, enfim. O vínculo dele pode ser temporário ou não, pode ser um vínculo permanente, pode ser um vínculo gratuito ou oneroso. Então, a gente conclui, meu amigo, que essa alternativa ela está errada, porque de acordo com o artigo 1º, pode ser um servidor ou não. Depois você vai dar uma lida aí no artigo 1º, que é um artigo importantíssimo, tá? Bom, vamos para a alternativa B. Não estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade os atos que sejam praticados contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Isso aqui está errado. Por quê? Existe aqui, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Que eu costumo brincar com meus alunos, que é o seguinte. Quando você fala de entidade que recebe dinheiro público, seja ali para o seu custeio, seja ali para a sua criação. Então, se ela recebe dinheiro público, não importa se é mais de 50% ou se é menos de 50%, aquela entidade, quem praticar um ato de improbidade contra aquela entidade, estará sim sujeito às penalidades da lei de improbidade. A diferença é que o quê? A diferença é que se aquela entidade ela recebe em um total de menos de 50% do valor total para a sua criação, ou do valor total ali ao ano para o seu custeio, enfim, se for menos de 50%, a responsabilidade patrimonial, principalmente, né, ela será proporcional, vamos dizer assim, ao que é colocado em termos de dinheiro público. Então, a repercussão patrimonial vai na medida do dinheiro público que é recebido, não vai invadir aquela esfera privada, vamos dizer assim. Agora, se for mais de 50%, não existe aí essa limitação. Se for menos de 50%, existe essa limitação. Então, analisando aqui a alternativa, você percebe que ela está errada. Porque quando for menos de 50% do patrimônio da receita anual, também está sujeito às penalidades da lei. A diferença, como eu disse, é que a repercussão patrimonial ela será mais restrita, tá bom? Neste caso aí, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos que será feita essa sanção patrimonial. Então, na medida do quanto aquilo compõe o faturamento ou o valor aí para sua criação, e é o que está lá no artigo 1º, parágrafo único, que você vai ler depois também, que vai dizer que estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Bom, então a gente conclui que está errada a alternativa 2 também. Bom, vamos aqui, a alternativa 2 não, né? A letra B. Vamos para a letra C. Não é considerado agente público, para os efeitos desta lei de improbidade, aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração vínculo com a administração. Está errado isso daqui, porque, se de acordo com o artigo 2º, que você vai ler depois, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, repetindo, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, cargo, emprego ou função nessas entidades que são mencionadas no artigo 1º da lei. Então, agente público é um termo amplo, como eu coloquei aqui para você, olha só. Tá bom? Tem aí a exclusão dos atos de improbidade em relação ao presidente da República, porque ele responderia lá pelos crimes de responsabilidade, mas não acredito que a sua prova vá aprofundar tanto assim, mas caindo aí você já tem essa dica aí do professor. Mas vamos lá. Alternativa D, ocorrendo lesão ao patrimônio público, desde que exclusivamente por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Bom, aqui, meu amigo, nós
temos que ficar bem esperto aqui com essa alternativa, tá? Olha só o que ele fala. Se ocorrer, então, lesão ao patrimônio público, desde que exclusivamente por ação dolosa. Então entra até no que eu te expliquei ali anteriormente. No caso de dano ao ato de improbidade na modalidade de prejuízo ao erário, ela pode ser tanto pelo dolo como pela culpa. É o que você vai absorver da leitura do artigo 5º da LIA, que vai dizer, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa. Então pode ser tanto por dolo como também pela culpa. Então não é exclusivamente pelo dolo, tá bom? Então fique esperto com isso. E aí então, por eliminação, nos resta a alternativa E de Evandro, que será o gabarito da questão, tá bom? E que vai dizer o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações da lei de improbidade até o limite do valor da herança. Realmente, certinho, está perfeitinho e se coaduna com o que está previsto lá no artigo 8º da lei. Tranquilo até aqui? Como anda aí? Conseguiu acertar as questões até esse momento? Então, gabarito, letra E, tá bom? Vamos continuar os nossos estudos. Olha só, questão de número 3. Caiu aí no ano de 2018, na VUNESP, para o cargo de escrivão de polícia. Vamos lá. Na hipótese de o Tribunal de Contas verificar em fiscalização que houve transferência de recursos públicos à organização da sociedade civil por meio de parceria com a administração pública, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, a autoridade responsável pelo repasse responderá por ato de improbidade administrativa. Bom, então essa questãozinha aqui trata basicamente das modalidades de ato de improbidade. E como a gente estuda, nós temos aí basicamente 3 grandes modalidades, que é o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e atos que afrontam princípios da administração. E nós teremos aqui ainda, tá, uma submodalidade dentro do prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, nos moldes aí da legislação. Bom, aí aqui então ele traz esse casinho para nós, tá certo? E você tem que entender em qual modalidade que isso será enquadrado. Ora, meu amigo, se você se recorda do que está previsto no artigo 10, e você vai ler o artigo 10, você vai ver que o artigo 10 ele diz que vai constituir um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da lei. E notadamente, aí se você for lá para o inciso 21, que é um dos exemplos que é trazido, porque o artigo 10 é um rol exemplificativo e não taxativo, artigo 9º, artigo 10, artigo 11, são rols exemplificativos, tá? E aí vai estar lá no inciso 21, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Então, realmente, é um ato de improbidade na modalidade do prejuízo ao erário. É o tipo de questão que você tem que bater o olho aqui nessa hipótese, já se lembrar, fazer esse quadrinho mental e raciocinar. Espera aí, eu estou causando prejuízo ao erário, por quê? Porque eu estou liberando dinheiro sem observar as prescrições legais. Eu posso estar sim, né? É um ato aí que nós vamos colocar dentro do prejuízo ao erário porque não está preenchendo essas formalidades legais. E é um exemplo trazido na própria lei. Então, por isso que a gente vai entender aqui o gabarito como a letra A, que vai dizer que é um ato que causa prejuízo ao erário, ato de improbidade nessa modalidade. Excluímos enriquecimento ilícito, excluímos aí os princípios, excluímos esse que é um rol taxativo já, né? E aqui nós nem temos essa modalidade de ato de improbidade. O gabarito, letra A, de aprovado. É isso aí. Você viu que até agora questõezinhas
tranquilas, né? Principalmente para você que já teve aí algum contato com a lei de improbidade. A lei de probidade ela é uma lei bem tranquilinha, então aposto aí que você tenha grandes chances de gabaritar as questões que caiam sobre o tema. É uma lei curta, então vale a pena você ler ela na íntegra, tá bom? Principalmente essa parte de modalidades, de penas, é algo que cai bastante em prova. Vamos lá. Questão de número 4 agora, hein? Caiu no ano de 2018 na VUNESP para escrivão de polícia. Considere a seguinte conduta de um servidor público. Vamos lá. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, nos termos da Lei nº 8.429 de 1992, enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, é correto afirmar que... Bom, então peraí, ó, vamos raciocinar. Mais uma vez, você vai ler o enunciado e já tem que entender o que está acontecendo. Servidor público, servidor, vai ser considerado como agente? Sim. Então pode responder por improbidade? Sim. Ele recebeu vantagem econômica de qualquer natureza. Lembra que o professor falou, para entrar no enriquecimento ilícito, ou ele aumenta o patrimônio, ou ele deixa de dilapidar o patrimônio dele quando deveria. Então aqui a gente vai cair no ato de improbidade, que é considerado como enriquecimento ilícito, porque ele obteve uma vantagem econômica. E é o que diz lá no tipo que vai prever o ato de improbidade, que é o que está previsto no artigo 9º, que você vai ler depois, e que vai dizer especificamente lá no inciso 10, uma hipótese como essa. Olha só, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e notadamente, aí vem lá o inciso 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. E é exatamente, então, uma hipótese como essa. Ele recebeu aí uma vantagem para não praticar um ato de ofício. Com isso daqui a gente já mata a charada. É um ato de improbidade administrativa que será classificado aqui dentro do enriquecimento ilícito. Bom, vamos analisar então aqui as nossas alternativas. Olha só, vamos lá. Alternativa A. A conduta descrita é considerada um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública? Na verdade, a gente vai enquadrar dentro do enriquecimento ilícito, então já descarto. Sujeitando-se o responsável pelo ato, entre outras sanções, ao pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor da vantagem. Então é importante também que você memorize a tabelinha, porque muitas vezes você vai matar a charada da questão pela penalidade, mas por aqui a gente já descarta a questão. Vamos para B. A conduta descrita é considerada um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Olha, até aqui tá bonitinha, né? Vamos lá. Sujeitando o responsável, entre outras sanções, a perda dos bens? Sim. Ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, assim como a perda da função pública? Sim. E não são somente essas sanções. Por isso que aqui ele ainda colocou, entre outras sanções. Então tá bonitinho, não generalizou, não restringiu demais, tá toda certinha, a gente vai assinalar ela como gabarito da questão. Vamos ver as outras. A conduta descrita é considerada um crime de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, sujeitando o responsável, entre outras sanções, à pena de detenção. Bom, meu caro amigo, aí aqui a gente, dentro da lei de improbidade, a gente não vai discutir principalmente essa questão aí de crime, né? Não é uma disposição que está previsto aqui, né, dentro da lei de improbidade, não vai ser uma preocupação nossa, né, vamos dizer assim. A lei traz ali algumas sanções, mas isso depois vai ser aplicado em sede de processo penal, caso isso seja configurado e por aí vai. Então, e outra, a gente vai classificar dentro do próprio enriquecimento ilícito. Então, vamos descartar aqui essa alternativa. Alternativa D, para que a conduta descrita seja considerada um ato de improbidade, há necessidade de se provar
que a omissão do ato causou prejuízo ao erário e, não sendo possível, restará apenas a responsabilidade civil. Bom, a gente viu aí que, no caso da aplicação das penalidades previstas na lei de improbidade, não precisa necessariamente ser comprovado prejuízo ao erário. Então, independe do efetivo dano ao erário. Com isso, a gente conclui que a alternativa D está errada. Presta atenção aqui em mim, acorda, olha para o professor. É isso aí. A aplicação das penalidades previstas na lei de improbidade independem da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio, tá bom? A não ser contra a pena de ressarcimento. Vamos para E. A conduta descrita é considerada um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, sujeitando-se o responsável pelo ato ao pagamento de multa civil de até 6 vezes o valor da vantagem. Como eu disse, decorando a tabelinha que você tem lá de penalidades, é importante você memorizar ela, você também já consegue matar a charada aí da questão, mas também a gente viu que não vai causando, a gente vai enquadrar dentro do quê? Dentro do enriquecimento ilícito. Motivo pelo qual a gente vai dizer que a questão está errada. Tá bom? Tranquilo? Vamos para mais uma. Então, gabarito letra B de bola, como o professor falou, categorizou aqui, ó, improbidade na modalidade do enriquecimento e dizendo que ele pode sofrer algumas sanções, como exemplo da perda dos bens e da perda da função pública. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho? Bora lá, professor. Mais uma questãozinha aqui para a gente responder juntos. Vamos lá. Questão de número 5. Caiu no ano de 2016 na VUNESP para o cargo de procurador municipal. A municipalidade de Presidente Prudente poderá adquirir bens produzidos ou serviços prestados por entidade que integre a administração pública e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência da Lei 8666 de 1993. Bom, aqui, meu amigo, a questão está versando basicamente aí, então, sobre a Lei 8666 de 1993. Bom, a Lei 8666, meu amigo, ela realmente é uma lei um tanto quanto compridinha aí. Ela não é uma lei para que você leia tão rapidamente, e nem deve fazer isso, porque ela tem uma tecnicidade bem grande. Então não adianta você querer ler todos os artigos da lei em um único dia, porque vai ser difícil você absorver todo aquele conhecimento. Tem que ir lendo aos pouquinhos. E para o seu concurso do TCM é importante você ler aquelas partes iniciais de definições, de princípios, tá? Que são aplicáveis, a parte ali de modalidades, a parte de dispensa e inexigibilidade, a parte dos contratos, isso é importante. Mas é claro, tendo o conhecimento orgânico de toda a lei, vai facilitar de você acertar as questões, né? Bom, vamos nos ater por enquanto ao que a questão quer saber aqui. A questão, aqui o importante é você já conhecer as hipóteses de licitação dispensada, dispensável e inexigibilidade de licitação. De acordo com o caso apresentado aqui, você deveria se recordar do que está previsto lá no artigo 24 da Lei de Licitações. Leia depois esse artigo e você vai ver que o artigo 24 vai dizer que é dispensável a licitação, e aí quando você vai lá para o inciso 8, você vai ver para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então é isso. A entidade foi criada aí antes, tá? Da lei, antes da lei de licitações, e foi criada para fornecer subsídios, materiais, vamos dizer assim, a outro órgão ali, no nosso caso, ao município de Presidente Prudente. Se isso acontecer, a gente dispensa a licitação porque vai aproveitar aquele serviço, aquele produto, aquele bem que está sendo produzido por aquela entidade que foi criada com essa finalidade. Só que, é claro, tem que haver uma compatibilização do que está sendo pago por aqueles bens e por aqueles serviços em relação ao que é cobrado no mercado. Então, basicamente, sabendo isso, você já tem condições de acertar essa questão. Tá certo? Você viu? É importante você bater, principalmente quando a gente fala de legislação específica, porque legislação específica,
como eu disse para você no início da aula, é uma coisa bem decoreba, tá? Bem decoreba. Tem que conhecer a letra da lei. Então você bate o olho no enunciado e você já tem que ir formando o seu raciocínio, tá bom? Então vamos aqui para a leitura das alternativas. Olha só. Alternativa A. Então, isso poderia ser feito por inexigibilidade de licitação, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. A questão da compatibilidade do preço com o mercado está certo. O que está errado aqui é dizer que isso aconteceria por inexigibilidade de licitação, porque, na verdade, essa situação está prevista no artigo 24 e é uma situação de dispensa de licitação e não de inexigibilidade. A inexigibilidade tem a ver com inviabilidade de competição. Então, não confunde dispensa com inexigibilidade, tá bom? É isso aí. Vamos para a próxima, alternativa B. Poderá ocorrer com dispensa de procedimento licitatório, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Certinho, gabarito da questão, tá bom? E aí a gente vai ver o erro da próxima. Poderá ocorrer por inexigibilidade de licitação? Já vimos que está errado. Em função de expressa previsão legal, independentemente da compatibilidade de preços com o mercado, tendo em vista que o município também tem participação nos lucros. Errado, tem que haver a compatibilização com o mercado e não é por inexigibilidade, mas por dispensa de licitação. Vamos para a alternativa D. Com dispensa de procedimento licitatório, bom, até aqui estaria correto, independentemente da compatibilidade de preços com o mercado, tendo em vista que o município também tem participação nos lucros. Isso daqui está errado. A gente viu que tem que haver compatibilidade com os preços que são praticados no mercado, tá bom? Alternativa E, após procedimento licitatório, desde que a entidade se disponha a oferecer preço inferior a 5% daquele ofertado pelo primeiro classificado. Isso daqui está errado, não é o que está previsto em lei, tá bom? Então a gente já viu que o gabarito é a letra B de bola. Tranquilo até aqui, meu amigo e minha amiga? É isso aí, deixa o professor tomar uma aguinha aqui para a gente poder seguir os nossos estudos. Então a gente conclui que o gabarito é realmente a letra B de bola. Tranquilo? É isso aí. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 6. Essa questão 6 caiu na VUNESP no ano de 2017 para o cargo de analista previdenciário. Está escrito errado aí, né? Mas vamos lá. No que diz respeito às licitações, objeto da Lei nº 8666 de 93 e alterações posteriores, é correto afirmar que as empresas públicas e sociedades de economia mista estão dispensadas de efetuar procedimento licitatório? Ora, meu amigo, foi isso que você estudou com o professor Evandro Musi? Errado, tá bom? Isso daqui está errado. Depois você vai dar uma lida lá no artigo 1º e seguintes da lei, que vai dizer o seguinte, que esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí o parágrafo único vai dizer para nós que subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais empresas controladas direta ou indiretamente, etc. e tal. Então veja que empresa pública e sociedade de economia mista não está fora das regras das licitações. Pode até ser que uma ou outra hipótese estejam dispensadas, mas como regra geral, elas se sujeitam à regra das licitações. É uma das derrogações aí de direito público que essas entidades terão que respeitar, por mais que elas estejam sendo reguladas como regra pelo direito privado. Tranquilo? Vamos para a alternativa B. Para a realização de licitação,
há sempre a obrigatoriedade da existência prévia de projeto executivo, sendo vedado o seu desenvolvimento concomitamente com a execução das obras e serviços. Bom, isso aqui está errado. Tem que tomar muito cuidado com uma questão como essa, tá bom? Por quê? Lembra do seguinte, eu não posso licitar sem o projeto básico. O projeto básico ali para obras, para serviços, eu vou precisar, tá? Eu preciso delas para execução de obras e para prestação de serviços. Preciso do projeto básico. Como regra, também preciso do projeto executivo. Só que no caso do projeto executivo, existe aí uma exceção, que o projeto executivo ele pode ser apresentado concomitamente à execução da obra ou do serviço, desde que haja a anuência do poder público, a anuência da administração pública. Então, na verdade, não há sempre a obrigatoriedade da existência prévia do projeto executivo, uma vez que é permitido que ele seja desenvolvido e apresentado concomitamente à execução da obra ou do serviço. Como regra, sim, ele tem que ser apresentado, mas dá para ter essa exceção. Isso pode e isso está previsto na lei de licitações. Aonde está previsto, meu querido professor? Você vai ler o artigo 7º e seguintes, e aí você vai ver lá o parágrafo 1º que vai dizer o seguinte. Vamos começar pelo artigo 7º, olha só. O artigo 7º ele fala que as licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo, execução das obras e serviços. E aí o parágrafo 1º vai dizer que a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitamente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Tranquilão até aqui? Então, com isso, a gente conclui que a letra B, ela está errada. Vamos para a próxima, olha só. Letra C. Pode ser dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, desde que atendidas a exigências previstas na referida lei. Realmente, está um pouquinho incompleta porque tem outras disposições na lei, mas está correto, tá certo? Está correto. Então, vamos assinalar aqui a alternativa C como gabarito da questão. Porque você vai ler lá no artigo 24, inciso 28, tá bom? Aliás, inciso 28 não. Inciso 27, tá bom? Inciso 27, você vai ler lá que é dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamento compatíveis com as normas técnicas, ambientais e saúde pública. Eu já assinalei aqui como gabarito, né, até porque o professor conhece as outras questões aqui, as outras alternativas que a gente vai tratar. Mas a sua prova você pode colocar como meio certo, porque ela está um pouquinho incompleta, né? Mas não está errada. Vamos lá então, alternativa D. É necessária a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, mesmo que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Ora, contratação de profissional exclusivo, meu amigo, a gente está falando aqui de inexigibilidade de licitação. Então não dá para dizer que é necessária. Na verdade, é inexigível a licitação, motivo pelo qual está errada a alternativa. E depois você vai ler o artigo 25, que trata da inexigibilidade de licitação. Essa hipótese é uma das que estão expressamente previstas lá no inciso 3. O artigo 25 determina que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, então é um rol exemplificativo, e aí o inciso 3 vai dizer: para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo. Desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Bom,
Então, a gente entende que está errado a alternativa D. Vamos para a próxima aqui, olha só. Alternativa E, a referida lei não admite qualquer estabelecimento de margem de preferência para aquisição de bens e serviços por contrariar o princípio da isonomia. Bom, realmente tem que ter um tratamento isonômico, mas se você ler lá o artigo 3º, você vai ver que existem sim margens de preferências que são trazidas pela lei. Inclusive, nós temos a margem de preferência e a margem de preferência adicional. Quem foi meu aluno lá do curso de teoria, lembra lá que o professor falou margem de preferência A, margem de preferência B, né? E assim por diante. Então, pode ter sim, inclusive um exemplo disso é a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, ou ainda margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, e por aí vai. Então, existe sim essa possibilidade, a lei faz essa previsão, motivo pelo qual a gente entende que a E está errada. E aí, então, a única que sobra aqui seria essa que está um pouco incompleta, mas que não está errada e que acaba se tornando o gabarito da questão. É ou não é, produção? Joga o gabarito aí na tela. É isso aí. Gabarito letra C de casa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 7. Caiu em 2017 na VUNESP para procurador jurídico. Vamos para a questão então, olha só. A respeito dos contratos administrativos e de licitação, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta. A administração pode exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato. E caso o fornecedor passe a ser irregular, o contratado terá a sua contraprestação retida, inclusive em relação aos serviços prestados. Ora, meu amigo, isso daqui está errado, tá bom? Alternativa A não vai poder ser o gabarito da questão. Nós temos lá um acórdão, o acórdão 964 de 2012, tá? E que deixou isso claro para nós, tá? Que, na verdade, foi decidido o seguinte: verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a Seguridade Social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado ou fornecimento já entregue sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Então, tá vendo? Por mais que assim, antes da licitação, a gente vai primeiro analisar a regularidade documental. Então, partimos do pressuposto que isso aconteceu durante a prestação, execução do serviço. Então, quer dizer, durante essa prestação, conforme ele fala aqui, durante a vigência do contrato, caso venha acontecer essa situação de irregularidade fiscal, a gente não vai reter os pagamentos em relação aos serviços que foram prestados. Porque se nós fizéssemos isso, isso seria aí uma maneira... Opa, saiu da tela, né? Vamos voltar lá. Isso seria aí, na verdade, uma maneira, tá bom? De fazer com que a administração pública se enriquecesse ilicitamente. Então, meu amigo, veja que isso daqui está errado, tá bom? A administração pública não pode se enriquecer ilicitamente, ela não vai poder reter o pagamento desses valores que foram prestados aí de acordo com decisão dos nossos tribunais superiores. Bom, vamos para a alternativa B. A empresa possui garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público, ainda que celebrado sem ter por base prévio procedimento licitatório. Isso daqui nós conseguimos obter a resposta em um recurso especial que foi interposto, que é o recurso 1.352.947 do Distrito Federal, então 1352497 do DF, que ocorreu lá no ano de 2014, tá? No qual a segunda turma do STJ ratificou um determinado entendimento que é o seguinte: não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. Então, esse serviço de transporte público que está sendo prestado sem
a realização do certame de licitação, isso não garante... Opa, tá na alternativa B, né? Isso não garante, meu caro amigo, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, se tivesse sido feito o certame licitatório, tudo bem. Agora, como não foi feito, não garante essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Isso é o entendimento do STJ, tá bom? Guarda isso. Vamos para a próxima. Alternativa C de casa. É válido o processo licitatório que, a despeito de ter os recursos administrativos julgados por autoridade incompetente, tenha sido homologado pela autoridade competente. Bom, a ideia é a seguinte: a autoridade incompetente deu a decisão de um recurso. Só que depois foi lá a autoridade competente e homologou o certame. Então, uma vez que homologado o certame, né, partimos do pressuposto que aquele recurso ele teve um resultado que se esperava. Por mais que ele foi aí analisado, né, ele foi aí julgado por uma autoridade incompetente, a homologação disso supre essa falha, vamos dizer assim, é quase que como uma convalidação do julgamento daquele recurso. Tá? E isso aqui a gente pode abstrair do que ficou decidido pela segunda turma do STJ no julgamento do RESP 1348472, de relatoria do ministro Humberto Martins, e que disse o seguinte: não deve ser reconhecida nulidade em processo licitatório na hipótese em que, a despeito de recurso administrativo ter sido julgado por autoridade incompetente, tem havido a posterior homologação de todo o certame pela autoridade competente. Então, se a autoridade competente homologa todo o certame, podemos entender que há aí esse suprimento, né? Nós conseguimos aí quase que como uma convalidação, vamos dizer assim, do que ficou decidido pela autoridade que à época era incompetente. Então, é válido um processo licitatório que acontecer dessa maneira, de acordo com o STJ. Então tá certinho, ela vira aí o gabarito da questão, tá bom? Vamos para a alternativa D de dado. A Lei 8666 de 93 exige tanto a disponibilidade financeira, fato da administração ter o recurso disponível liberado, quanto a previsão desses recursos na lei orçamentária, sob pena de crime de responsabilidade pelo ordenador da despesa. Isso daqui está errado, tá bom? Porque, vamos lá, aqui a gente acaba tendo que se valer muito de julgamento do STJ, tá? Mas vamos lá. No julgamento do RESP 11.41021, o STJ ele decidiu o seguinte, tá? Ele assentou esse entendimento de que a lei número 8666 de 93 exige para a realização da licitação a existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, ou seja, a lei ela não exige disponibilidade financeira, fato da administração ter o recurso disponível liberado, mas tão somente que haja previsão destes recursos na lei orçamentária. Então, o que está sendo dito aqui, o que ficou entendido aqui pelo STJ, é que não precisa necessariamente ter a disponibilidade. Não precisa ter a disponibilidade financeira, mas tem que ter essa previsão na lei orçamentária. Então, está errada aí essa assertiva de acordo com o entendimento do STJ. A alternativa E: declarada a nulidade de permissão outorgada sem licitação pública, concedida antes da Constituição Federal de 88, não é possível que o magistrado estabeleça prazo máximo para o termo final do contrato de adesão firmado precariamente. Ora, meu amigo, aqui até por uma análise sutil e por um conhecimento mais amplo do direito administrativo, você entende que isso não faz muito sentido. Como que uma permissão que foi feita sem licitação pública, a título precário, não pode ser estabelecido um termo final para aquele contrato? Não faz sentido. Isso vai contra até a ideia de título precário, tá certo? Título precário não tem uma certa estabilidade, né? Não tem uma permanência aí dos seus efeitos e por aí vai. Então, meu amigo, a gente pode concluir, tá, que isso, na verdade, está errado. Se a gente observa o próprio artigo, e depois você pode ler também que é o artigo 42, só que não da lei de licitações, da lei 8987 de 95, que vai tratar das concessões, você vai ver que ela estabelece as permissões e concessões, elas só poderão ser válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis
a organização das licitações, prazo esse que não será inferior a 24 meses. Então, como eu disse, você não precisava nem ter conhecimento exatamente da Lei 8987, bastava fazer esse raciocínio de título precário com impossibilidade de estabelecer termo final, há uma incompatibilidade aí entre esses dois termos, motivo pelo qual a gente vai dizer que a alternativa está errada e vai fundamentar realmente o gabarito como sendo a letra C de casa. Tranquilo até aqui, meu amigo? Deixa o professor molhar a garganta um pouquinho. E vamos seguir. Eu não acredito que... É claro que isso depende um pouquinho do cargo que você vai prestar no TCM, tá? Mas eu não acredito que, principalmente ali para o auxiliar da fiscalização financeira, seja cobrado com uma profundidade tão grande, tá? Você vê que essas questões costumam cobrar um pouquinho mais de conhecimento de decisão judicial, conhecimento simulado. Normalmente são para áreas mais jurídicas, tá? Mas eu gosto de trazer aqui para você, até porque muitos de vocês não vão prestar só para o auxiliar, muitos podem prestar outros concursos, muitos estão se preparando para carreiras fiscais. Então, a minha ideia aqui é preparar você para um cenário simples, um cenário mediano, um cenário difícil. Então, a gente vai navegando aí de acordo com o perfil também da banca. Licitações é um tema que, às vezes, pode cair um pouquinho mais aprofundado, costuma cair bastante Ctrl+C, Ctrl+V da lei, mas também tem aí algumas questões que cobram um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguir. Vamos aqui para questão de número 8. Olha só. Levando em consideração as disposições do decreto número 53623 de 2012, que regulamenta a Lei Federal número 12.527 de 2011 no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas. Para garantir o direito de acesso à informação, assinale a alternativa correta. Este decreto regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas a serem observados por seus órgãos e entidades, excluídas as entidades privadas sem fins lucrativos. Bom, aqui esse é o tipo de questão que na sua prova muito provavelmente vai ser bem um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Essa parte de legislação específica municipal é uma tendência a isso, não só na VUNESP. Já vi questões, meu amigo, até para cargo de juiz. Quando você pega essas legislações muito específicas, eles costumam cobrar a literalidade da lei. Tá? É diferente um pouquinho da parte do direito administrativo mais doutrinário, da Constituição, até de algumas outras disciplinas. Aqui, essa parte de legislação específica é uma tendência a cair a letra da lei. Como eu disse, até para cargos como juiz, normalmente cai a letra da lei, só que eles misturam um pouco mais, né? Conforme você vai subindo, vamos dizer assim, no grau de complexidade dos estudos, eles costumam cobrar mais de um artigo envolto dentro de uma mesma questão, para que seja feito um raciocínio sistemático, mas é a letra da lei, tá, meu amigo? Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre essa norma, você vai fazer o quê? Vai ler a lei. Até porque entendimento vem da lei, né? Existem situações que o judiciário acaba fugindo um pouco, acaba praticando lá o denominado ativismo judicial, mutação constitucional, enfim. Mas isso não é regra. A regra é aplicar a lei. Então, o entendimento deriva da lei. Então, se você tiver um bom entendimento da lei, não tenha dúvidas que você vai ter condições de acertar a maior parte ou até mesmo todas as questões que versem sobre esse tema. E como eu falei, em termos de legislação específica, a tendência é que as questões versem exatamente sobre a literalidade da lei. Bom, vamos lá. Voltando para a alternativa, isso aqui está errado. Por quê? Esse ponto aqui, ó, excluídas. Na verdade, o correto seria incluídas. As entidades privadas sem fins lucrativos. Compreendeu? E aonde você vai encontrar a resposta, você vai pegar esse decreto aqui, que é o 53623 de 2012, e vai ler o artigo 1º dele, que vai dizer que este decreto é exatamente como está aí. Só que você vai perceber que lá está escrito o seguinte: bem como pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam dinheiro público para a realização de atividades de interesse público. Então, essas entidades privadas que recebem recursos públicos estarão subordinadas ao regime
que está previsto aqui neste decreto. Então está errada a alternativa, tá bom? Vamos para a alternativa B de bola. Os órgãos e entidades municipais assegurarão às pessoas naturais apenas, olha só, já disse para você, expressões de muita restrição ou de muita generalização denota o erro da questão. Repete essa rima que isso te ajuda a acertar muitas questões. Quantas questões a gente já não fez aqui e que a gente conseguiu trazer para você aí exceções que foram ignoradas pela organizadora. Ignoradas não, né? Propositalmente, para tornar a questão errada mesmo. E é isso. Aqui é mais um caso como esse. Veja que, na verdade, não são somente as pessoas naturais, mas também as pessoas jurídicas. Tá certo? Então, as pessoas jurídicas terão direitos que estão sendo regulamentados por esse decreto, que regulamenta lá, e que, por sua vez, regulamenta o dispositivo da Constituição Federal, que regula o acesso à informação. O restante aqui, aparentemente, está correto, é isso aí, é o que está previsto lá no decreto. Depois você vai dar uma lida no artigo 2º, e aí você vai observar isso, que as pessoas jurídicas também terão aí os direitos de acesso à informação. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Próxima alternativa, letra C. Informações de interesse público devem ser divulgadas quando requeridas. Errado. Isso daqui está igual está previsto lá na Lei 2.527. Informações de interesse público devem ser divulgadas independentemente de solicitações. Então, isso aqui está errado. Depois você vai dar uma lida no artigo 3º deste decreto, que vai trazer algumas diretrizes, e uma dessas diretrizes é divulgar a informação de interesse público, mesmo que não haja solicitações. A exemplo do patrimônio público, o que é considerado ali como patrimônio público no órgão, subvenções, transferências que foram recebidas por ele, são exemplos de informações de interesse público, tá bom? A estrutura do órgão, endereços, enfim. Vamos aqui para a próxima alternativa. Então, a gente já excluiu 3 aí. Cabe aos órgãos e entidades municipais, observadas as normas e procedimentos previstos neste decreto, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Certinho. Esse daqui vai ser o gabarito da questão. E aí você vai observar a resposta e vai ler lá o artigo 4º deste decreto, que vai dizer realmente que é uma incumbência dos órgãos e entidades municipais assegurar, e aí ele vai trazer aí exatamente aqui o que está previsto na alternativa D, tá? Que ele vai dizer assegurar a gestão transparente e tudo mais, que é o que está previsto no inciso 1 do artigo 4º, tá bom? Ctrl+C, Ctrl+V aqui, hein? Vamos lá. Alternativa aí. O acesso à informação previsto neste decreto não compreende a orientação sobre os procedimentos para a consecução do acesso. Isso aqui está errado, tá bom? Porque, na verdade, de acordo com o que está previsto no artigo 5º deste decreto, o acesso à informação inclui, sim, a orientação sobre a consecução do acesso. Então, para ter acesso à informação, a pessoa precisa saber como ela vai ter acesso. E é isso que está sendo dito aqui pela lei, mas não é o que está sendo corroborado na alternativa, porque ele diz que não compreende. O não aqui tornou errada a assertiva. Motivo pelo qual a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra D de dado, tá bom? É isso aí. Você vê a importância de você ler essa parte de legislação específica, isso tem grandes chances de cair na sua prova. Vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá, de olho na tela junto comigo. Questão de número 9, olha só. Vamos lá. A questão 9, ela diz o seguinte. Antes de eu ler a alternativa, vamos ganhar tempo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual está certa e qual que está errada. Bom, vamos lá. Vamos ler então.
Levando em consideração as disposições do decreto 53.623 do ano de 2012, que regulamenta a Lei Federal nº 12.527 de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação, julgue as assertivas e assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Informação é uma unidade de registro de informações. Qualquer que seja o suporte ou formato. Não, na verdade, isso daqui é o conceito do quê? Isso aqui é o conceito de documento. Isso aqui não é o conceito de informação. Isso aqui é o conceito de documento. Documento que é a unidade de registro da informação, independentemente aí do suporte, independentemente do formato. Depois você vai dar uma lida no artigo 6º deste decreto, tá bom? Bom, vamos lá então. Então eu já sei que a 1 ela está errada, tá bom? A 1 está errada. Vamos para 2. Dados processados são aqueles submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com emprego de tecnologia da informação. Faz sentido, né? Um dado processado é aquele que envolve aí um procedimento de TI, um procedimento de tecnologia da informação, uma operação, um tratamento que foi dado ali aquela operação. Então, o processamento eletrônico faz sentido isso. Está certinho e se coaduna com o que está aqui no artigo 6º. Documento. São dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Aqui, veja que ele inverteu, então, os conceitos. Porque, na verdade, esse daqui é o conceito de informação. Esse aqui é o conceito de informação e não de documento. Então, ele trocou os conceitos do 1 e do 3 aqui. Motivo pelo qual eu sei que está errada. Então, está errada a assertiva 3. Depois você dá uma reforçada lá no artigo 6º. Bom, então eu sei que a 1 está errada e eu sei que a 3 também está errada. Vamos para 4. Informação sigilosa é a informação submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, bem assim aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Certinho, é o conceito de informação sigilosa realmente, lembra lá dos prazos de sigilo, de acordo com a Lei 2.527, os prazos serão 5, 15, 25, enfim. Bom, vamos lá então, meu caro amigo. Então a gente conclui que está certo. A assertiva é 4. Vamos para 5. Informação pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Ctrl+C, Ctrl+V. Certinho, também está correta. Você vai reforçar lá no artigo 6º. Bom, vamos lá então. Então a gente já sabe quais estão... É que assim, eu não vou perder tempo com você aí de casa explicando o que está correto, né? O que está correto não tem muito o que explicar, vamos dizer assim. A não ser, é claro, trazer aquela bagagem teórica e tudo mais que a gente aborda durante a teoria. A ideia aqui do curso de questões não dá para a gente ficar aprofundando tanto cada assunto, porque você sabe, né, meu amigo, só sobre improbidade a gente poderia ficar muitas horas aqui falando, né? Só sobre algum tema em específico, acesso à informação, já é um tema para muitas e muitas horas. Então, não dá para a gente ficar aprofundando tanto quanto a gente aprofunda lá no nosso curso de teoria, tá bom? Mas vamos lá, senão a gente perde um pouquinho o objetivo da aula. Mas se tiver dúvidas, manda aí pro professor, coloca no chat, o professor está acompanhando, coloca nos comentários, tá bom? Manda aqui para mim, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Bom, vamos então aqui responder a questão. Eu já sei que a 1 e 3 estão erradas. Ele quer as corretas? Então, se 1 e 3 estão erradas, eu vou excluir aqui, ó. Eu vou excluir aquelas que dizem que 1 e 3 estão corretas. Aqui tem 3, está errado. Aqui tem 3, está errado. Aqui tem 3, está errado. Aqui ele não traz a 1 e a 3, certo? Fala 4 e 5 apenas. Mas será que é só a 4 e 5 que está errado? Não, não é só a que está correto. Não é só a 4 e 5. A 2 também está. Então, eu já descarto a E. Então, conclusão, se a 1 e a 3 estão erradas e a 2, a 4 e a 5 estão corretas, o gabarito é a alternativa A. Tranquilo?
É isso aí, depois dê uma lida nesse artigo 6º que vai trazer essas nomenclaturas e que costuma cair em prova. O Funesp vai inverter esses conceitos. Se você que é meu aluno do professor Evandro Moser, aluno do Qualis Concurso, eu não tenho dúvidas que você vai ter condições aí de gabaritar, ou pelo menos chegar perto de gabaritar esse conteúdo, como o professor falou, só que no Qualis Concurso de Eventos gratuito, só para o TCM São Paulo, você tem aí quase 30 horas já de exercícios para você resolver. Tivemos aí 2 semanas de eventos, pode buscar nas nossas playlists lá do canal. A gente teve também uma outra semana de eventos focado para o TCM São Paulo. Tem muito conteúdo. Isso só de exercício aí, quase essas 30 horas, mais teoria. Então tem bastante conteúdo para te ajudar aí na sua preparação. É só aproveitar esses instrumentos que estão à sua disposição, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. Olha só. Vamos lá. Bom, a questão 10, ela determina o seguinte. Tendo como diretriz as disposições do Decreto 53623 de 2012, que regulamenta a Lei Federal número 2527 de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação. Julgue o caso abaixo. João Malandrão. João Malandrão, vamos lá. Cidadão residente no município de São Paulo. Dirige-se até uma repartição da administração direta municipal e solicita informações sobre determinado processo administrativo que não está acobertado por sigilo. Por ser universitário, ele solicita cópias do procedimento para a realização de atividade curricular. Bom, então vamos raciocinar. Ele está falando de acesso à informação e quando a gente fala aqui desse decreto, ele tem uma disposição similar àquela que está previsto na lei. Vamos entender uma coisa. Busca e fornecimento da informação é cobrado? Não. Busca e fornecimento da informação é gratuito, tá bom? O que pode ser cobrado é o custo da reprodução daquela informação. Então, a impressão, isso pode ser cobrado, tá bom? E aí a gente vai cobrar os custos envolvidos para isso. Só que não são todos que vão ter a obrigação de pagar. Algumas pessoas estarão desobrigadas de arcar com esses custos de reprodução, quando, por exemplo, esses custos puderem representar um prejuízo a essa pessoa no que tange ao seu sustento ou sustento de sua família. Faz lá uma declaração de pobreza para ficar isento de arcar com esses custos. Bom, sabendo disso, a gente vai analisar as alternativas. Tá? E aí, para você ter conhecimento disso e depois reforçar na letra da lei, você vai buscar o fundamento disso no decreto lá no artigo 7º do decreto, tá bom? Em conjunto com o parágrafo único. Bom, a gente já pode responder então, vamos lá. Tendo em vista o caso apresentado, julgue as alternativas. João deverá arcar com os custos... Tá escrito errado aqui, né? Seria custos, tá? João deverá arcar com os custos de reprodução da informação. Teoricamente, sim, como regra, sim, mas tem exceção. E aqui ele disse não comportando exceções. Errado, tem a exceção, sim. Para a busca e o fornecimento da informação serão cobradas taxas respectivas. Errado. A busca e o fornecimento é gratuito. O que pode ser cobrado é o custo aí, vamos dizer assim, de reprodução. O custo de reprodução de documentos, mídias digitais, postagem, enfim. Isso pode ser cobrado. Vamos para a alternativa C. Para a busca e o fornecimento da informação, serão cobradas as taxas respectivas. Errado novamente. Busca e fornecimento é gratuito. Aqui ele disse, né? E a reprodução será gratuita. Mais errado ainda. Alternativa D. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos. Olha, tá bonitinho, hein? Ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Olha, até aqui está perfeito. Contudo, mesmo que hipossuficiente, João deverá arcar com os custos, faltou o S, os custos da reprodução. Bom, está errado aqui porque a palavra hipossuficiente foi colocada no sentido de que, ao arcar com os custos de reprodução, desses documentos, postagens e tal, isso poderia afetar o seu próprio sustento. Essa seria a ideia da colocação dessa palavra. Então, está errado porque ele tem essa exceção também. Mais uma vez foi ignorada aqui a exceção. Concluindo, então, meu amigo, por essa análise, só sobra a alternativa E de Evandro,
que vai ser o gabarito da questão. Realmente, vamos ver o que ela fala. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Contudo, João poderá estar isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados, caso sua situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Perfeito! E aí você vai encontrar, como eu falei, o fundamento disso lá no artigo 7º, como o professor colocou aí no quadro para você. Leia também o parágrafo único. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha só, questão de número 11. Bora lá, bora lá, bora lá, professor, que eu quero gabaritar esse tema em prova. Vamos lá. Tendo como diretriz as disposições do Decreto 53623 de 2012, que regulamenta a Lei Federal número 12.527 de 2011, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação, julgue as assertivas abaixo. Espera aí, então vamos ver. Aqui será que é mais uma daquelas que a gente tem que colocar se está certo ou errado? É isso aí. Então a gente já vai preenchendo aqui para facilitar a nossa vida, tá bom? Vamos lá. Questão aqui, assertiva de número 1. Vamos ver o que ela diz. Então, peraí, primeiro a gente tem que ler o caput, né? Vamos ver, ó. Serão divulgadas no portal da transparência, na internet, sem prejuízo da divulgação em outros sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre repasses ou transferências de recursos financeiros. Olha, faz todo sentido isso, né? Colocar no portal da transparência o dinheiro, o repasse de dinheiro que é feito, né? O repasse de dinheiro público. Então, se há uma informação, inclusive, que é tida de caráter público e que tem que ser divulgada independentemente de requerimento, faz sentido a obrigatoriedade de colocar isso no portal da transparência, perfeitinho. E é o que você vai encontrar lá no artigo 10, que você vai ler depois, que são as informações que devem ser colocadas no portal da transparência, tá bom? Isso é importante, pode cair na sua prova do TCM. Bom, faz sentido, então 1 está correto. Vamos colocar como correto aqui por enquanto. Vamos lá. 2. Execução orçamentária e financeira detalhada. E aí, meu amigo, realmente, também faz sentido isso, né? A execução orçamentária e financeira vai demonstrar como que está sendo gasto aquele dinheiro que é colocado ali à disposição do poder público para investir em programas, serviços, obras, serviços públicos. Então, faz um certo sentido divulgar no portal da transparência como que está a execução orçamentária, se o orçamento está sendo respeitado e por aí vai. Então, também está correta, tá bom? Está correta aí essa assertiva 2. Vamos para a assertiva 3. Licitações findas, faz sentido? Licitações findas faz sentido. As que estiverem em andamento não serão objeto de tal determinação. Isso aqui está errado. Por quê? Deve ser colocado no portal da transparência de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3, as licitações realizadas e também aquelas que estão em andamento, com editais, anexos e resultados. Então, o erro é dizer que licitação em andamento não tem que ser colocado no portal da transparência. Tem que sim. Então, aqui eu coloco errado. Certo, certo e errado. Vamos para 4. Olha só, assertiva de número 4. A 4 vai dizer, contratos firmados contendo apenas o escopo. Isso aqui está errado, né? A ideia aqui foi o quê? Contendo apenas um resumo, vamos dizer assim, né? A ideia principal, né? Não. Por quê? Em relação aos contratos firmados, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 4, os contratos firmados devem ser disponibilizados no portal da transparência na íntegra e não apenas o escopo do contrato, entende? Tem que ser disponibilizado na íntegra. Então também está errada essa assertiva 4. 5. Íntegra dos convênios firmados com os respectivos números de processo. Perfeito, é o que está lá no inciso 5. Então tá certinho aqui. Vamos para a última. Remuneração e subsídios recebidos por ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, incluídos eventuais auxílios, ajudas de custo, dietons e quaisquer outras vantagens pecuniárias,
bem como proventos de aposentadoria e pensões de forma individualizada conforme ato da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Certinho, essa assertiva 6 também está correta e os nossos tribunais superiores já se manifestaram que realmente isso não fere aí a privacidade, deve ser feita essa publicidade realmente. Tá? Se você não sabe o que é jeton, é um valor que é recebido pela participação em órgão de deliberação coletiva. Tá? Bom, então a gente conclui aí que estão corretas essas assertivas que são a 1, a 2, a 5 e a 6. Vamos buscar aqui, ó, 1, 2, 5 e 6. Qual que é? Alternativa A. A de aprovado. O resto a gente exclui, né? Porque estava errado quais? Olha só, estava errado a 3 e a 4. Aqui apareceu a 3, aqui apareceu a 3, aqui apareceu a 4, e aqui diz que não tinha nenhuma correta. Está errado porque essas 4 estão corretas. Então a gente conclui que o gabarito é realmente a letra A. Tá bom? Leia o artigo 10 depois que vai te ajudar na memorização. Bora lá. Questão de número 12. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Tendo como diretriz as disposições da Lei Orgânica do Município de São Paulo, leia as alternativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo. Certinho, né? Porque a gente não fala em judiciário municipal, então até a aplicação do princípio aí da simetria, isso aqui é bem parecido com o que está disposto lá na Constituição Federal, mas a nossa preocupação aqui é o âmbito municipal. Então, por mais que você não tivesse lido esse dispositivo da Lei Orgânica, que depois você vai ler, vai lá na Lei Orgânica e busca o artigo 47, tá? Você conseguiria acertar essa questão. Tá certinho, tá bonitinho. Este é o gabarito da questão. Então, no âmbito federal, isso daqui vai ser a cargo do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Né? E no âmbito municipal, como o município de São Paulo tem o seu próprio TCM, isso vai ser exercido pela Câmara dos Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas do município. Tá? Bom, tranquilo até aqui? Então, mediante o controle externo, né? Então a gente conclui que isso aqui é o gabarito da questão. Depois você vai ler o artigo 47 para reforçar. Mas vamos encontrar o erro das outras. Olha o que determina aqui a alternativa B. Prestará contas qualquer pessoa física apenas que utilizem quaisquer, né? Teve um erro aí de concordância, mas vamos lá. Prestará contas quaisquer pessoas físicas apenas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos, ou pelas quais o município responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Isso daqui está errado. Porque se você ler o artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de São Paulo, você vai ver que vai ter que prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica. Física ou jurídica deve fazer essa prestação de contas. Então, dizer que seriam apenas as pessoas físicas torna errada a assertiva B de bola, tá bom? Vamos para C, C de casa. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Pode ser que alguns de vocês tenham assinalado essa assertiva como correta, mas ela está errada. Mas, professor, como assim? Eu vi isso na Constituição Federal. Tudo bem, meu amigo, você pode até ter visto isso no texto da Constituição Federal. Se você observar, isso aqui é uma previsão que está lá no artigo 31 da Constituição Federal, que diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O parágrafo 3º vai dizer que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Só que isso aqui não é exatamente o que está previsto no artigo 47, tá? Aqui, meu amigo, se você observar o artigo 47 da Lei Orgânica agora, falando da Lei Orgânica, você vai ver o seguinte, artigo 47. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal. Será mediante controle externo e pelo sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo. E aí tem lá o parágrafo 2º que vai dizer que as contas do município ficarão disponíveis, inclusive por meios eletrônicos, durante todo o exercício, na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar a legitimidade nos termos da lei. Então, você viu que essa assertiva ela não está errada. Só que não é o que está previsto na lei orgânica. Isso aqui é o que está previsto no artigo 31 da Constituição Federal. O artigo 47 ele não fala que as contas dos municípios, aqui da lei orgânica, né? Ele não fala que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias, mas durante todo o exercício. Durante todo o exercício financeiro. Então, meu amigo, tem essa diferenciação entre o que está disposto na Constituição Federal e o que está disposto na lei orgânica. E aí, essa é uma pegadinha bacana para a prova, hein? Muita gente que não leu a lei orgânica erra uma questão como essa. Mas você que é aluno do professor Evandro Musi, aluno do Qualis Concursos, vai acertar uma questão que cai com esse tema, hein? É isso aí, meu amigo. Vamos lá, então. A gente já entendeu o erro da alternativa C. Vamos para a alternativa D agora de dado. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, meu amigo, na verdade isso aqui está errado, tá bom? Por quê? Se você observar o que está disposto no artigo 48 da Lei Orgânica, você vai ver que o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, o município de São Paulo tem o TCM dele, seu próprio TCM. Então, quem vai auxiliar a Câmara Municipal de São Paulo nessa fiscalização é o TCM São Paulo e não o TCE São Paulo. Entende? Então, está errada essa alternativa. Vamos para ele. Compete ao Tribunal de Contas do município de São Paulo julgar as contas prestadas pelo prefeito. Por aqui, ó, eu já digo que está errada a assertiva. O verbo, e esse verbo é muito trocado pela VUNESP, tem que ficar atento. Isso aqui está errado, porque não compete ao Tribunal de Contas do município julgar as contas do prefeito, mas sim apreciar. Leia lá o artigo 48, inciso 1 da Lei Orgânica, e você vai ver que é uma atribuição do TCM São Paulo apreciar. Repetindo, apreciar as contas que forem prestadas aí anualmente pelo prefeito, pela mesa da Câmara e pelo próprio Tribunal de Contas. E aí que essas contas têm um prazo para ser apresentado, e aí vai ser elaborado um parecer que também tem prazo para ser enviado para a Câmara Municipal, e assim por diante. Tá bom, então? Tranquilo? Viu que não é nada de outro mundo, mas tem que ter conhecimento da norma, tem que ler a letra da lei. Esse é o tipo de questão também que a tendência é cair a literalidade da norma, mas você viu que se não tomar cuidado dá para confundir disposições. Às vezes na Constituição está uma coisa, na lei orgânica está outra, mas isso não exatamente fere, né, a Constituição. Porque a lei orgânica não vai ser exatamente igual à Constituição, vai ser parecida, mas não vai ser igualzinha, né? Então tem que tomar esses cuidados, tá bom? Para não errar em prova. Vamos lá, então a gente conclui que o gabarito é realmente a alternativa A de aprovado. É isso aí. Vamos lá. Questão de número 13. Tá acabando. Presta atenção no professor aqui. Vamos lá. Tendo como referência as disposições contidas no regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo, julgue as afirmações e assinale a alternativa correta. Então a gente quer saber aqui qual que é a correta. Vamos atrás dela, olha só.
O tribunal, por si, seus conselheiros ou servidores credenciados, terá restrito acesso. Isso aqui está errado, ó. E se você não ler com atenção, você erra. Na verdade, eles terão irrestrito. O correto seria irrestrito acesso. Você vai dar uma lida no artigo 2º do Regimento Interno, que diz que o tribunal, por si, seus conselheiros ou servidores credenciados, terá irrestrito acesso às fontes de informações, documentos ou registros disponíveis em órgãos e entidades da administração municipal, inclusive sistemas eletrônicos de processamentos de dados. Então, fique esperto. E aqui ainda tem outro erro. Ele disse, ó, excluídos os sistemas eletrônicos de processamento de dados. Mais um erro. São incluídos os sistemas eletrônicos de processamento de dados. Então, 2 erros aí na assertiva. Vamos para a próxima. A gente já sabe que a alternativa A está errada e você vai ler o artigo 2º para memorizar isso. Vamos para a próxima. Alternativa B de bola. O tribunal poderá requisitar a qualquer órgão ou pessoa sob a sua jurisdição os documentos e informações necessárias ao exercício de suas atribuições, sendo vedada a fixação de prazo para atendimento. Ora, meu amigo, veja só uma coisa comigo. Como assim ele não pode fixar prazo para atender a sua determinação? Isso aqui está errado. Porque o tribunal ele pode sim requisitar qualquer órgão ou pessoa sob a sua jurisdição os documentos e informações necessárias ao exercício de suas atribuições, fixando prazo para atendimento. É o que você vai ver no artigo 2º, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, esse sendo vedada a fixação de prazo, torna errada a assertiva B de bola. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Alternativa C. Na auditoria documental, as análises devem ser feitas na sede do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ele quis dizer o quê? Se você for analisar apenas documentos, é obrigatório que você analise na sede do município, na sede do TCM. Isso aqui está errado, tá bom? Por quê? De acordo com o que está previsto no... vamos achar aqui o artigo. Cadê? Vamos lá. Olha só. Tá aqui, ó, no parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º do artigo 2º. Então você vai ler o parágrafo 1º, vai ler o parágrafo 2º também, que vai dizer que para o mesmo fim o tribunal poderá a qualquer tempo proceder a auditorias, acompanhamentos, inspeções ou realizar análises em processos ou documentos no próprio local em que se encontrem. Então, se você for fazer uma auditoria, uma análise documental, isso não precisa obrigatoriamente ser feito na sede lá do TCM. Você pode fazer no local onde esses documentos se encontrem, até porque você pode analisar outros fatores dentro dessa análise, como legitimidade, como conformidade com normas, e por aí vai. Pode conseguir, muitas vezes, enxergar uma verdade mais real do que a verdade que se chega lá somente pela análise documental na sede do órgão. Então, a gente conclui que está errado, tá bom? Vamos aqui para a alternativa D de dado. O tribunal compõe-se de 7 conselheiros, nomeados em conformidade com a lei orgânica do município de São Paulo, observados os requisitos para investidura no cargo ali fixados. Isso aqui está errado, você precisa tomar muito cuidado. Mas, professor, eu vi na Constituição Federal que são 7 conselheiros. Cuidado, hein? Abre o olho. O que você viu na Constituição Federal é quanto à composição dos tribunais de contas estaduais. Os ministros dos tribunais de contas estaduais, os conselheiros, serão nesse número de 7, tá bom? Serão nesse número de 7. Agora, a Constituição não fala sobre a composição dos TCMs, tá bom? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Isso aí você não pode confundir. Tá bom? Não pode confundir. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 75, parágrafo único, vai dizer que Tribunal de Contas Estadual, sim, é composto por 7 conselheiros. Agora, a Constituição não fala do TCM municipal. E no caso do TCM São Paulo, ele não é composto de 7, ele é composto de 5
conselheiros, tá? É composto de 5 conselheiros, leitura do que está previsto no artigo 3º do regimento. Isso aqui está sendo objeto de ADI, tá? Então, muito provavelmente que vai ser convertido para 7 também, aplicando aí a simetria e por aí vai. Muito provavelmente que então vai ser alterado aí. Mas ainda está previsto lá no regimento interno o número de 5 conselheiros para o TCM São Paulo, tá bom? Então tá errada aí a alternativa D. Bom, se nós encontramos erros em todas até agora, o gabarito só pode ser a letra E e realmente é o gabarito da questão, que a primeira Câmara é um órgão do TCM São Paulo. Exatamente. Isso aqui tem grande chance de cair na sua prova. Quais são os órgãos do TCM? Anota aí junto comigo, olha só. São órgãos, tá? São considerados como órgãos do TCM São Paulo, quais? O Tribunal Pleno. Além disso, a primeira e segunda Câmara, então primeira e segunda Câmara de julgamento, e também o juiz singular. Todos eles são considerados como órgãos, tá bom? O juiz é órgão, são considerados como órgãos do TCM São Paulo. Depois você vai dar uma lida no artigo 4º do regimento interno do TCM São Paulo. Então a gente conclui que o gabarito é realmente a letra E de Evandro. É isso aí, professor. Vamos para a questão 14, fica calmo, tá acabando, estamos chegando lá. Só mais um pouquinho, vamos lá, concentra aí mais um pouquinho, vai valer a pena. Questão de número 14. Tendo como referência as disposições contidas no regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo, julgue as afirmações e assinale a incorreta. Opa, olha só, tenha atenção, hein? Tenha atenção. Ele quer saber qual que é a incorreta, não erra por falta de atenção. Então vamos buscar o erro. Os serviços técnicos e administrativos de apoio ao tribunal serão desenvolvidos pela Secretaria-Geral, compreendendo a Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Certinho, é exatamente o que está previsto no artigo 5º do regimento interno. Então não tem erro, é isso aí. Você vai dar uma lida no artigo 5º para fixar, está correta a assertiva. Letra B, é vedado o funcionamento da Procuradoria da Fazenda Municipal junto ao TCM, sob pena de ofensa à independência do órgão de controle. Isso aqui está errado e pelo fato de estar errado se torna o gabarito da questão, tá bom? Porque na verdade não é vedado, não é proibido. Isso daqui você vai encontrar a resposta no artigo 6º do regimento interno, que vai dizer que junto ao tribunal funcionará a Procuradoria da Fazenda Municipal, na forma estabelecida em lei. Então vai funcionar a Procuradoria da Fazenda Municipal. Então não é uma vedação, mas sim uma obrigação de funcionamento em conjunto. Então está errado a letra B. Bom, se a gente já encontrou qual está errado, a gente queria incorreta, a gente sabe que todas elas estão corretas, com exceção aqui da letra B, mas vamos dar uma lida nas alternativas até para te ajudar a fixar, e eu vou te trazendo aqui os artigos também para você anotar e depois ler de novo, olha só. Ao Tribunal Pleno compete o tratamento de egrégio tribunal, às câmaras, o de egrégia câmara, e aos conselheiros, conselheiros interinos e substitutos de conselheiros. Esses, enquanto no exercício da função, o de excelência. Então, eles vão ser tratados como excelência. Certinho, isso daqui você vai encontrar a resposta no artigo 7º do regimento interno, tá bom? Mas é um copia e cola aí do regimento interno. Letra D. Ao conselheiro titular que se aposentar no exercício do cargo, serão assegurados o título e as honras a eles inerentes. Certinho, isso aqui é o que está previsto no artigo 12 do regimento interno. Letra E, a toga é o traje oficial dos conselheiros, bem como dos substitutos e dos interinos enquanto no exercício do cargo. Perfeito, artigo 12, parágrafo único, tá bom? Parágrafo único do artigo 12. Não vou comentar aqui o que está correto, né, porque o que está correto não tem erro. E aí a ideia é aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, mas se você tiver dúvida, algum ponto que não ficou claro, pergunta para o professor, tá certo? Coloque aí nos comentários, manda no chat você que está acompanhando a nossa aula ao vivo aí, ao nosso evento simultaneamente. É isso.
Tá bom? Mas quer mandar lá nas redes sociais, manda também. Pode seguir o professor Evandro Musi nas redes sociais, manda por lá. Não deixa de seguir também o Qualis Concursos, porque a gente posta ali dicas diariamente para ajudar você na sua preparação. Vamos lá. Então, a gente conclui que o gabarito é a letra B, pelo fato dela estar errada. E aí, por derradeiro, vamos fazer aqui essa questão, que é a questão de número 15, para finalizar essas 2 semanas de eventos. Vamos lá. Tendo como referência as disposições contidas no regimento interno do TCM São Paulo, julgue as afirmações e assinale a correta. É uma atribuição do conselheiro exercer a direção do tribunal e de suas atividades. Meu amigo, raciocina uma coisa comigo. Se você acha que o conselheiro vai dirigir o tribunal como um todo, vai dirigir as atividades do tribunal, errado. Por quê? Porque isso aqui é uma competência de quem? Do presidente do TCM São Paulo. Então a letra A não é o gabarito da questão. Tá bom? Letra A não é o gabarito da questão. Você vai encontrar aí as atribuições dos conselheiros no artigo 24 e você encontra as atribuições do presidente no artigo 26. E tem muitas outras competências e atribuições. Inclusive, regimento interno é uma das matérias mais chatinhas para você estudar para qualquer concurso, tá? Pelo fato de ter muita competência, muita atribuição envolvida. Então, e pode cair? Pode cair. E a grande verdade é que aqui não tem muito o que florear. É memorizar e decorar o que está na lei. Mas tem algumas coisas aqui, alguns raciocínios que são muito importantes para você fazer. Dentre eles é o que está sendo abordado nessa alternativa. Tá? Não dá para o conselheiro representar todo o tribunal. Isso vai caber a quem? Ao presidente. Compreende? Bom, então a gente sabe que a letra A não é o gabarito da questão. Vamos para a letra B. É uma atribuição do conselheiro representar o tribunal em suas relações externas. Bom, meu amigo, quem vai representar o tribunal em suas relações externas é aquele que tem competência para dirigir, para falar em nome dele, para dirigir as suas atividades como um todo. Então concorda comigo que cabe também a quem? Cabe a quem? Cabe a quem? Ao presidente do TCM São Paulo, novamente. Então é uma atribuição do presidente que você vai encontrar prevista lá no artigo 26, lá nos seus incisos, tá bom? Então tá errado a alternativa B também. Alternativa C é uma atribuição do conselheiro dar posse e exercício aos conselheiros interinos. Novamente o erro aqui, porque isso, na verdade, também é uma atribuição do presidente do TCM São Paulo. Então, cabe ao presidente do TCM São Paulo dar posse tanto aos conselheiros, como aos conselheiros interinos e aos substitutos de conselheiros. E também aos servidores do tribunal. Então, quem compete dar posse é o presidente, tá bom? Vamos para D. É uma atribuição do conselheiro exercer a direção de processo. Opa, aí tudo bem, eu não estou falando de direção do tribunal. Direção do processo faz todo sentido. É o que você vai encontrar lá no artigo 24, inciso 2. Ou expediente que lhe tenha sido distribuído como relator ou juiz singular, determinando inclusive o seu andamento urgente, presidindo a produção de provas, certinho, ele estava para isso, para dirigir esse tipo de processo realmente, tá bom? Então a letra D é o gabarito da questão, copia e cola aí do artigo 24. Alternativa E é uma atribuição do presidente comparecer às sessões ordinárias, extraordinárias e especiais do tribunal. Isso está errado, porque na verdade isso é tido aí como uma atribuição dos conselheiros. É o que você vai verificar lá no artigo 24, inciso 1, tá bom? Não tem como o presidente estar presente ali a todas as sessões ordinárias, todas as sessões extraordinárias. As que forem convocadas por ele, sim, né? Agora, o presidente não vai comparecer lá em toda sessão de julgamento e por aí vai. Ele vai ter as suas atribuições próprias, as suas competências próprias. Isso aqui, na verdade, é uma competência dos conselheiros. Eles têm que estar presentes nas sessões ordinárias e extraordinárias, especiais, que forem convocados e que tiverem que ter ali o seu comparecimento, a sua participação. Então, com isto, nós concluímos que o gabarito é realmente a letra D de dado.
Bom, meu amigo e minha amiga, esgotamos aqui essas questões, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Como o professor falou, muitas das questões aqui, elas cobram bastante a literalidade da lei, mas acaba sendo muito uma tendência dessa disciplina que estamos estudando neste bloco de aulas, que é a parte de legislação. O que acaba fugindo um pouquinho aí do habitual é o tema licitações, que às vezes eles acabam aprofundando um pouquinho mais, tá? Mas o primeiro passo que você tem que dar é ler a letra da lei. Tá bom? Tem que ler a letra da lei para ficar afiadinho, para ter condições de gabaritar questões como essas que treinamos aqui. Tá bom? Coloca suas opiniões no comentário. Professor, gostei das questões. Professor, achei as questões difíceis. Professor, achei as questões fáceis. Gostaria de questões mais complexas. Gostaria de questões mais fáceis. Gostaria de ver o tema X ou o tema Y. Coloca nos comentários. Nós vamos acompanhar aí todos os comentários para poder entregar para você de casa o que há de melhor em termos de conteúdo que pode ajudar mais você nessa preparação. Então use os comentários que a gente vai usar aí também para ajudar você, tá certo? Gostou do vídeo? Curte, meu amigo, compartilha com os amigos, compartilha aí no WhatsApp, compartilha para ajudar a compartilhar o conhecimento, para ajudar outras pessoas também a chegar lá. E lembre-se de uma coisa, concurso público é persistência. Quanto mais você persiste nos estudos, melhor você fica. Tá bom? Professor, mas eu já prestei com N concursos e não passo. Olha para trás e olha o caminho que você percorreu. Olha a quantidade de conhecimento, a bagagem que você carregou. O que você não pode é desistir. Muita gente estuda. E quando ele está quase sendo nomeado, o que acontece? Ele fala, não consegui parar até agora. E aí, de repente, ele joga fora aquele tempo de estudo que ele teve. Pode ser que às vezes aquela pessoa ela tivesse prestado mais um concurso, ela conseguisse a sua nomeação. Pode ser que para ela fosse uma questão de 15 dias, um mês a mais de estudo, ela conseguisse uma nomeação, um bom concurso. Então concurso é isso, meu amigo. Não existe segredo, não existe pílula mágica. Você vai ver muito conteúdo por aí dizendo, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de fazer questão, pare de ver teoria, pare isso, pare aquilo. Meu amigo, não acredite numa fórmula mágica, tá bom? A fórmula mágica é a persistência, é a dedicação. Ter um material de qualidade faz uma grande diferença nesse processo. E para isso o Qualis Concursos está aqui, para fornecer para você um material, um conteúdo de qualidade. Você pode observar que o nosso corpo docente ele é composto por pessoas que possuem aí uma grande experiência na área de concursos. Pega lá o professor Gustavo Musi, que já foi aprovado em N concursos, auditor da Receita, professor Eduardo Nilma, a mesma coisa. São pessoas que lidam diariamente com temas que são cobrados ali na área do concurso público, como questão de processos administrativos, conhecimento ali de legislação tributária, auditoria e por aí vai. Fora outros professores que estão dentro do nosso quadro aí de colaboradores também, que estão sempre aí muito antenados, porque o objetivo do Qualis é realmente fornecer para você de casa o que há de melhor em termos de conteúdo. Conte com a gente, você merece o melhor, não merece nada menos que o melhor. E o Qualis Concursos está aqui para fornecer isso para você, tá bom? Agora vai aparecer aqui para você o símbolozinho para você clicar caso você ainda não seja inscrito no canal, um vídeo que você vai poder assistir aí para dar continuidade aos seus estudos e também aqui a nossa playlist sobre essa semana de eventos que aconteceu. É isso aí, meu caro amigo. Agora eu quero desejar a você aí de casa um excelente dia de estudo, hein? É isso aí. Até mais, meu amigo, minha amiga. Grande abraço.